E na Bahia, comparando assim com a geração Mapa, que nessa altura do campeonato estava já nas ruas da Bahia fazendo alguns tipos de instalações poéticas, né, algumas pela cidade, Cuíca eu acho que era precursor nisso, aliás, como muitos artistas de rua, artistas populares baianos, né? Jacaré, Mulher de Roxo, a gente pode colocar nessa coisa de grandes personagens populares da Bahia, como Major Cosme também. E Cuíca era um contemporâneo dessa grande Bahia popular, brilhante, né? De vultos brilhantes. Né? Eu divulgava muito eles. Dentro da informalidade, eu levava muito eles ao programa e tal, divulgava. Quer dizer, eu era o divulgador daquelas coisas que o povo criava. Tinham vários tipos populares, tinha Jacaré, fazia discurso político na frente da prefeitura, né? Tinha o outro que era o trem de Alagoinhas, né? E anteriormente, na década de 40, tinha uma senhora que sofria das faculdades mentais, coitadinha. Era uma senhora chamada Miss Piedade. À noite ela ia e os estudantes quer namorar comigo, tal, e aí dava o braço e saía passear, ela ia toda, ela botava aqueles colares, assim, aquele chapéu de melindrosa, né? Lembro também que tinha outra figura que a gente não via muito, mas via passar e ouvia muita lenda sobre ele, que era de Florípedes, ou Floripes, que era o próprio sinônimo de homossexual, que era uma espécie de um quase travesti, porque ele era muito doido, né, todo magrinho. Lembro dele ver passando pela rua assim, e o povo dizia, olha lá vai Floripes, né, bastante seco, cabeludo, né, e que era um homossexual declarado, que circulava no Meretrício, Rua Praça da Sé, né, que circulava, e que diziam que ele era um piniqueiro do brega, né, porque o seu ofício era nos quartos das moças, né, das moças trabalhadoras do sexo. Ele recolhia os pinicos, fazia a limpeza, era uma espécie de o serviço room, era o room service das pensões e dos castelos, né? Então isso era Floripes. Bolinha de Cristal era uma belezinha. Ele ficava na porta ali ele ficava na Avenida 7, né? Ficava atrás da porta depois de meia-noite, 11 horas, para pegar a coisa. E ele trabalhava como costureiro, ele fazia as roupas dos meninos do Divino Espírito Santo, aquelas coisas. Era uma bonequinha de cristal, todo branquinho, todo. Chiquito Bengalinha, tinha duas bengalas, coitadinho, ele tinha um bigodinho assim, e tinha um espelho, e um espelhinho redondo, e botava batom, botava... Era um tipo famoso, era famoso. Jacaré, por causa de Jacaré eu inventei. Jacaré que inventei não, o povo inventou e eu divulguei. Jacaré que vacila vira bolsa de madame, né? Ah, não fale não. Jacaré, teu mano. Mas era uma beleza. Ele tomava cachaça. E ia para a escadaria da prefeitura fazer discurso. E os discursos, chamando o discurso mesmo, que eu não sei se muitos deputados federais tinham capacidade para fazer. Mas Jacaré bebia. Jacaré era um pinguço famoso. Eu acho que botaram o Jacaré por causa da cachaça Jacaré. Esse era preso todo dia e apanhava. O rosto dele era cheio de hematoma, porque o Jacaré era político. Esse aí, o negócio dele era político. Esse não tinha pornografia, nada. O Jacaré era um cara basicamente político. Subia no tamborete para fazer discursos incendidos contra políticos, também contra a Mangabeira. Eu assistia, toda vez que eu podia, eu ia assistir Jacaré. Falava bem.
tocava naqueles pontos mesmo fundamentais. E muitas vezes o Otávio Mangabeira mandava ouvir Jacaré para ver o que ele estava dizendo, se verdade ou não, para dar um jeito, se coisas erradas. E começava um discurso sempre imitando a voz e a oratória do Dr. Otávio. Baianos, meus amigos, e quando eu digo meus amigos, eu me desvaneço. Esse era o Jacaré. Ele fazia discursos praticamente inócuos, mas é claro que tudo isso estava ligado a um compromisso alcoólico. Só a partir de sua calibragem etílica é que ele fazia essas comunicações. Ele ia para o hotel, o Panacea Hotel, de noite. Jacaré teve a capacidade, cheio de pau, subiu e disse: governador, o senhor sabe que o povo aqui da Bahia não gosta do senhor? Assim mesmo, como eu estou falando com você. Você sabe que o governador respondeu a ele? Jacaré, você é o maior homem da Bahia. Jacaré não podia vacilar. Jacaré, Cosme de Farias. Cosme de Farias foi o precursor de tudo, da luta contra o analfabetismo. Cosme de Farias tem uma importância extraordinária. É verdade que homenagearam ele com um bairro, que hoje não tem mais segurança nenhuma. Por quê? Porque não foi bem planejado. Aquela criatura, é criatura especial. Ele se fez uma personagem incomparável. Pela bondade, pela inteireza, pelo caráter. A gente sabia quem era ele. Defensor dos outros, sempre defendendo, nunca atacou ninguém, defendendo as causas do homem que deve ser alfabetizado. Como tinha sua como ele chamava lá, a bodega da libertação, e dá o nome dos consultores dele, era uma portinha lá. Sempre, Cosme de Farias é o camarada que pode ser, marcou a sua época. Que defendia qualquer prisioneiro, qualquer pessoa que fosse pedir ajuda, seja para casar a filha que foi furada, seja o sujeito que fizesse alguma atropelia e que estivesse na polícia e precisasse de um habeas corpus. Aí conta-se que ele jamais cobrou de nenhum cliente. Mas ele vivia de doações e de presentes. As pessoas não eram constrangidas a ter que pagar pelos seus serviços, mas se sentiam obrigadas, por gratidão, a lhe dar presente de banana, laranja, carne seca, farinha, né? E um dos presentes que ele mais gostava era a cachaça. Então disse que ele entrava no bar, aí mandava botar uma cachaçinha, aí quando ele tomava a cachaçinha, se o garçom fosse desavisado e tentasse cobrar, ele dizia: seu filho da puta, me respeite que eu sou o Major Cosme de Farias. Então pronto, cobrar de Cosme de Farias era uma ofensa para ele, né? E ele vivia assim a vida, era uma figura que ele não pagava nada, também não recebia nada, né? E vivia da doação popular. Um homem que se fez advogado a partir da função do rábula, isto é, que ele se transforma num defensor do povo, né? Um defensor dos abandonados, um defensor dos incriminados injustamente, né? Mas era um homem inteligentíssimo. Ele todo ano escrevia a cartilha de ABC, mandava imprimir milhares e milhares de cartilhas de ABC para distribuir
para as pessoas aprenderem a ler. Foi pena este homem morrer. Porque eu acho que ele foi o primeiro no Brasil que observou isso. Eu acho que foi antes até de que Castro Alves. Era uma figura obrigatória do 2 de julho e do 7 de setembro. Né? Então era uma figura também, assim como Cuíca, né? Era uma figura cuja imagem, né, atraía atenção total. A gente imaginava no tempo de Castro Alves, né, Rui Barbosa mais, porque ele era uma espécie de uma contrafação de Rui Barbosa, né? Um Rui Barbosa popular, assim, cabeção, magrinho, vestido aquele paletó comprido, com uma gola dura, né, que segurava a cabeça e fazendo gestos patéticos com uma tabuletinha atrás de uma carroça ou do que fosse, abaixo o analfabetismo, e distribuindo carta de ABC para fazer o povo ler, né? Bem, Sinésio Alves. Sinésio Alves é um capítulo especial, né, na vida da Bahia, né, e na vida nossa, de seus amigos. Os poetas populares ficaram encantados com a possibilidade de ter uns desenhos bonitos nas capas dos seus folhetos, né? E isso ocorreu na Bahia, né? E eu acredito que por conta disso a xilogravura que veio depois, né, a xilogravura tenha retardado a sua chegada em grande proporção na Bahia nessa época. Quer dizer, Sinésio, o desenho de Sinésio praticamente tomou lugar dessa xilogravura. Eu acho que Sinésio se inscreveu nesse momento criando uma nova linguagem para a capa do folheto com o seu desenho, com a sua ilustração. Mesmo porque o folheto da Bahia é muito específico. Os folhetos eram nordestinos, a Bahia não tinha folhetos, não é? Os folhetos vêm do Nordeste. É que as capas dos folhetos, de uma maneira, a xilogravura respondeu a necessidades imediatas, não é? Do poeta que não dispunha de recursos e que tinha ali a casca da umburana que recortava e fazia sua xilogravura. O folheto foi se modificando, não é? E foi recebendo clichês, gravuras de zinco, e foi recebendo ilustrações de outro tipo. Foi muito comum a influência de Hollywood, por exemplo, né? Com capas de artistas de cinema, né? Que depois eu encontrei nos folhetos da Índia, os processos semelhantes de modernização que vão do artesanal ao semi-artesanal, vão ao tipográfico, né? E o Sinésio, inclusive, foi responsável por algumas capas desses folhetos em tricomia, né? Porque as capas dos folhetos em tricomia é um privilégio da Bahia. Depois vem a Luzeiro de São Paulo e faz os folhetos com capa em policromia. Mas já havia esse início das capas em tricomia na tipografia do Delor Gramacho, e essas capas eram feitas por Sinésio. Tem ali um retrato que ele fez com o Sinésio, está ali o retrato que ele fez meu, eu e de Jorge Amado, Sinésio. Sinésio tinha uma barraca na Festa da Velocidade. Ele pegava uma folha de papel preto, você ficava assim, ele pegava a tesoura e fazia. Ele era um cara de grande talento. De grande talento. Você pegar uma tesoura e fazer o perfil, eu não faço. Eu não faço. Antigamente, tudo quanto era gabinete médico tinha uma coisa de Sinésio, compreendeu? E ele fazia muito desenho geométrico, tanto que ele foi para Petrobras para desenhar isso. Cuíca não deixava Sinésio em paz. Sinésio não tinha paz a partir de 1938, quando ele faz um cartaz para o Galdino Silva, um poeta popular da Bahia também. De repente, o folheto de Galdino começou a vender muito bem, porque Sinésio idealizou aqueles cartazes em cartolina, né, coloridos por anilina. Sinésio disse que mandava comprar anilina no Rio de Janeiro
variadas cores de anilina, que às vezes não se encontrava muitas cores em Salvador, ele mandava buscar do Rio de Janeiro, e ele coloria com anilina, usando algodão, inclusive para variação de cores dos cartazes. E ele concebia aqueles cartazes, né? Aqueles cartazes eram afixados em postes, gradis, muros, né? Para que o povo tivesse uma maior visualização do conteúdo daquele folheto que estava sendo mercado, né? E Galdino usou isso, com o sucesso de venda, Cuíca não deixou mais Sinésio. Mas Cuíca não podia pagar a Sinésio, evidentemente, né? Você paga um desenhista para uma capa de seu livro. Cuíca não podia pagar e pagava com um mamão, uma jaca para Dona Isabel, a mãe de Sinésio, e depois até para a própria Teresa, esposa do Sinésio, quando Sinésio já... Como Sinésio era muito bom filho, Cuíca às vezes usava de uma certa estratégia para conseguir esquecer Sinésio. Dizia, olha, eu estou ocupado, Cuíca, não posso, volte depois. Aí ele usava de Dona Isabel. Dona Isabel gostava muito de Cuíca. Cuíca ia para lá bater papo com Dona Isabel, contar a Dona Isabel, que era mãe de Sinésio, as novidades da rua. Dona Isabel era uma senhora recatada que vivia na sua casa, fechada na sua casa, e Cuíca ia para lá contar para ela as novidades da rua e dizia, eu fico aqui contando a senhora mande seu filho fazer isso. E aí, enquanto Sinésio desenhava, ele ficava contando as histórias da Dona Isabel. Um artista como Sinésio, não é? E ele criaram um momento performático e um momento plástico, não é? Porque naquele momento, no momento que ele se veste de cartola, se chama ele o tal, coloca peninha, não é, de cartola, era necessário que se criasse também um outro tipo de imagem, isso não combina com aquela xilogravura arcaica, não é? E belíssima, claro. Pessoas como poetas, criadores como Cuíca, como Sinésio, deram à Bahia essa marca de uma espécie de folheto deles. Rodolfo, que era alagoano, também ficou e deu essa marca de um tipo de folheto realizado na Bahia, não é? Então, Rodolfo foi outra figura maravilhosa, né? Quer dizer, nessa década, Rodolfo não era baiano, como Cuíca, nasceu em Rio Largo, em Alagoas, e se encantou pela Bahia. Se dizia baiano por adoção, por paixão, né? Rodolfo foi um homem de circo. Interessante. Portanto, um artista performático também. Além de fazer o palhaço do circo, ele, nas noites em que não era palhaço, ele declamava. E o povo achava que quem declamava era Castro Alves. E ele escrevia mais folhetos de 8 páginas. Os folhetos de 8 páginas estão mais ligados às descrições, aos desastres, aos eventos, a tudo que acontecia imediatamente, não é? Rodolfo era um poeta mais, como eu dizer para você isso? Tinha uma escolaridade mais avançada, tinha muito mais leitura do que Cuíca, não é? Rodolfo tinha lido os clássicos brasileiros, Rodolfo tinha lido Machado, Rodolfo tinha lido Alencar, né? Rodolfo tinha lido alguns portugueses, como o Eça de Queiroz, Camões, né? E Rodolfo se adentrava até em ler a vida de Sócrates, de Platão, filosofia grega. Rodolfo, presta homenagem ao acadêmico, né? Ao verso supostamente literário, a forma de escrever e tal. Mas a eficácia de Rodolfo é muito menor, eu acredito, que a de Cuíca, né? Um poeta mais original, mais autêntico, no sentido mesmo do que... Era um homem com certo espírito de dominador, Rodolfo. E era um homem que tinha uma postura assim, muito séria, muito moralista. O fato de ter mandado incinerar, como já contei, esses livros licenciosos em frente à sua casa, né? Tinha essa postura muito moralista, portanto, uma postura que divergia da de Cuíca. Ele queria moralizar a literatura de cordel, todo o oposto, né, de Cuíca. Então, Cuíca, para mim, tem a coisa do fascínio, do desafio da moral. E ele era o contrário de Cuíca desse ponto de vista. Ele tentava não fazer humor com as coisas ligadas à moral. E Cuíca fazia, assumindo o seu
machismo, racismo, etc. Rodolfo tinha a casa dele pintada de verde e amarelo, na Liberdade. Tinha valores da bandeira brasileira. O jornalzinho que ele criou, eu tenho esses documentos todos, se chama Ordem, foi Carlos Cunha que ele deu. Chama Ordem. E ele queria, sem ordem não há nada. E se você julgar Rodolfo Coelho Cavalcante pelos nossos padrões, ele é um conservador, é um reacionário. Só que em tudo isso ele estava lutando. E eu tenho os documentos desse tal jornal A Ordem, em que ele está lutando pela aposentadoria e pelo reconhecimento do poeta popular enquanto profissional da voz e do corpo, que eles eram, não é? Os dois se encontravam na praça e firmaram um acordo, quem morresse escreveria a biografia do outro. No fundo, eram dois poetas populares diferentes um do outro, mas que se admiravam mutuamente, tenho certeza. Rodolfo queria um cadinho de Cuíca, Cuíca queria um cadinho de Rodolfo. Mais ou menos isso, né? Lá no Campo da Pólvora, onde hoje é o edifício do Palácio da Justiça, o Fórum, o terreno era baldio, era desocupado, e anualmente se realizava a chamada Feira da Mocidade, que fornecia recursos para a união dos estudantes fazer as suas promoções e tal. Era constituída de um espetáculo com cantores, às vezes gente famosa, cantores de nomeada nacional e internacional. E duplas de tango, Cuquita Carvalho, rumbeira, é fantástico, balé de Eva Staquino, né? Depois, mais tarde, Evandro Castro Lima dançava ali, compreendeu? E era uma coisa fantástica. E tinha um personagem também fantástico, inesquecível, que era o showman, que era Zé Coió, né? Que era quem abria o show e quem anunciava os artistas, né? Que entrava e saía e fazia muitas palhaçadas verdadeiras, engraçadíssimas. Era um viado assumidíssimo, né? Naquela época Zé Coió, rapaz, entrar no palco e dizia, bota a vaca no curral, mas ele já sabia que o povo ia gritar, né? Zé Coió quer mamar, rapaz, ele fingia que estava puto da vida, ele dizia, sua mãe que vai mamar, e aí era o delírio da pessoa. Claro que aí é uma linguagem que quer dizer, a vaca você sabe quem é, né? Você sabe que a vaca era uma moça. E Zé Coió quer mamar, você já sabe o que está acontecendo, né? Então ele utilizava isso, nós sabíamos a linguagem cifrada e se divertia muito. Sim, Moreira da Silva também esteve aqui, né? E Zé Coió, um dia, quando o Moreira da Silva disse assim, é Telvinha, minha nega. Aí o Zé Coió veio lá de dentro vestido de mulher com um avental. Que é morengueira? Foi uma coisa super engraçada. Tinha uma embolada assim, antigamente, quando se cruzava a perna, dizia que era indecente, isso é uma fraca. Agora, tinha uma mais picante que ele cantava, horrorosa, escatológica, assim, eu tinha uma namorada, ela tinha um cheiro mau, e este cheiro, minha gente, era puro bacalhau. E ele aí rebolava, ele virava a bunda para a plateia e começava a rebolar, né? Eu era menino de calça curta, meu pai me levava na festa da mocidade e minha mãe tapava os ouvidos com as piadas do Zé Coió. Quando o Roberto falou que queria botar ele, eu digo, Roberto, você tá louco, botar Zé Coió? Roberto, você ficou louco. Não, você... Olha, o cara foi uma surpresa, se revelou um excelente ator, um ótimo companheiro, um grande sujeito, grande profissional. Não se tem nada... E aí pronto, o cara com 56 anos de idade deslanchou a carreira dele. Tá no tabuleiro. Querem umas meninas? Bom dia, minha filha. Bom dia! Madrugando, é? Bom dia, galego amigo. Dia assim eu nunca vi.
Para saudar Iansã, não repare, eu lhe pedi. Por obséquio, me empreste 2 dedos de Paraty. Ele faz o Dedé cospe rima. Dedé cospe rima. Ele faz o Cuíca. Quer dizer, ele parecia mais a figura do Rodolfo Coelho Cavalcante. Não é? Ele é muito mais parecido com aquele cabelo liso, aquela coisa, e aquele time de voz, do que o Rodolfo Coelho. Então, ele é um cara anfíbio, assim, uma mistura dos dois, né? Teve uma cena dele muito gozada, que estragou a tomada, nós fizemos de novo, e a gente economizava negativo. Ele foi, na hora de morrer, Pitanga levando ele na cadeira de rodas, dizendo: você é um traidor, Zazá, você traiu os seus amigos. E ele: não, Chico Diabo, não faça isso comigo, não, você vai morrer. E começou a entrar no mar com ele ali na coroa de Água de Menino, ali entrando. De repente, ele: não, Chico, pelo amor de Deus. Aí o Pitanga disse: como é, você é homem ou não é? Ele disse: sou, mas não sou fanático. Aí corta. Roberto ficou danado a vida: porra, Zé. E aí fizemos a cena de novo. Só que Zé Coió não era Cuíca Santa Amaro. Zé Coió é outra vertente, né? Se eu fosse fazer, eu diria, o ranking, Zé Coió vai muito mais na linha do Bocage, enquanto o nosso grande Cuíca vai muito mais na linha do Gregório de Matos. Não podemos nos esquecer também da Mulher de Roxo, que foi outra figura muito curiosa daqui da Bahia, da Rua Chile, entendeu? Que até eu e um amigo meu fizemos na época uma música muito interessante sobre a Mulher de Roxo. Quem nunca viu, quem nunca olhou aquela figura estranha que andava nas ruas de Salvador? Quem não conhece aquele rosto, todo feito de desgosto, de um tempo que já passou? Vestido branco roxo, deslizando até os pés, véu de noiva na cabeça, vaidade de mulher. Parece um anjo, um demônio, uma criança, não há mesmo esperança de sua vida melhorar. Rosto vermelho, meia branca no joelho, olhe-se por esse espelho para não se complicar. Já bem cansada de olhar tudo que passa, contemplar e não ver graça no mundo moderno dos donos do ar. Pureza só tem de belo o seu nome, sente frio, febre e fome, na velha cidade banhada de mar. Dela, conheço muito, ela é uma pessoa. E minha senhora, como é o nome da senhora? Para a família Rainha Princesa. É? Me diga uma coisa, mora há muito tempo aí? Quanto tempo? 3 anos ela vai fazer. 3 anos vai fazer? Gosta daí? Eu moro aqui. Mora aí? E é bem tratada aí? Eu sou. Obra aqui, quer me falar? Não estou com pressa, eu não estou com pressa, não. Muito obrigado.